Direita, laser. Fraquinho mesmo, né? Boa tarde a todos. É uma satisfação estar aqui de novo na FENICAFé, participando aqui junto com a ACA, o convite do Mosca. Obrigado aí pela confiança, né, de nos convidar novamente para estar aqui com vocês, discutindo um pouco sobre fisiologia do cafeeiro. Sempre buscando tentar falar de uma fisiologia o menos teórica possível e mais aplicada possível, que possa ser útil, né, para todos, né. Muitas vezes a gente vem aqui fazer a palestra e a gente não atende às expectativas do que vocês às vezes estão esperando, mas não tem respostas às vezes para os problemas que vocês vivenciam, né? Mas a gente tenta apresentar algo que a gente acha interessante e que vocês possam aplicar isso nas diferentes situações para compreender melhor um pouquinho o cafeeiro, né? A proposta aqui hoje é falar um pouco da floração e frutificação, discutir as fases, né, desses processos, alguns fatores principais que os afetam, né, correlacionando com a fisiologia da produção do cafeeiro e as variações sazonais aí do clima, né, e aí essa é a proposta. Eu sempre gosto de começar a falar sobre o cafeeiro, relembrando as origens do café, né, uns slides iniciais, porque se a gente tem em mente que o café, a planta que a gente lida todo dia, né, que a gente trabalha com ela todo dia, buscando as melhores produtividades, são plantas que evoluíram, né, numa floresta sombreada. Imagine vocês numa floresta enorme, sendo um pé de café ali embaixo, né, num ambiente de sombra, com essas condições de temperaturas médias, precipitação, e que passa por um período seco durante o ano. Esse foi o processo de evolução do café e, de alguma forma, a natureza selecionou esses indivíduos que melhor se adaptavam a essas condições. E o fruto hoje que a gente trabalha, por mais que algumas variações ocorram, ele está arraigado nesse ponto de origem. Então, muitas das respostas que a gente tem que sempre remontar essas regiões. Tanto é que, quando a gente busca as questões das aptidões para se cultivar o café, questões de suficiência hídrica e questões de temperaturas médias anuais adequadas, que caracterizam regiões aptas ao cultivo, vocês observem que tem uma certa coerência com a região de origem do café lá na África. E importante também, a gente sabe que, na medida em que a cafeicultura vai se expandindo, ela vai caminhando para áreas, às vezes, que as restrições são maiores. Então, uma coisa é cultivar a lavoura numa região que tem uma aptidão ou uma condição climática muito interessante. Outra coisa é na medida que a lavoura vai se expandindo para áreas em que o clima é um pouco mais adverso e que compromete um pouco o crescimento da lavoura. Aqui eu coloquei um gráfico simples e singelo, que obviamente não representa todas as regiões cafeeiras, mas que mostra um verão aqui chuvoso, um outono indo para o inverno com a decaída das chuvas, um período seco e uma ascensão das chuvas aqui no período da primavera-verão, né, com uma queda de temperatura nesse período. É um padrão que, lógico, tem que ser aplicado em todas as condições, com as devidas correções. O que eu quero dizer com isso é que, em determinadas regiões, coloquei aqui um gráfico de Varginha, um balanço hídrico, mostrando que, atendendo aos critérios para cultivo do café sem irrigação, a gente teria uma região talvez um pouco mais apta ao cultivo do que uma região como Araguari, né, do ponto de vista hídrico. Tanto é que aqui as lavouras são plenamente irrigadas e a demanda de irrigação nessa outra região é menor. Então, dependendo da região que o cafeeiro está, ele tem uma condição mais adequada ou menos adequada e que muitas vezes a gente pode suprir essa condição, no caso de água, e nem sempre a gente pode fazer isso na questão de temperatura, que é um outro limitante. E daí, o que eu estou querendo dizer é que essa planta que tem aquela origem, como a gente já falou, né, e é cultivada nessas diferentes regiões, que às vezes tem diferentes características, é uma planta, ela não é anual, é uma planta perene, e que ela vai ficar ali vivendo e produzindo ao longo de algumas décadas. E ela tem uma resposta muito peculiar, né? Planta perene, ela vai ficar ali por 2, 3, no caso do cafeeiro, muitas décadas produzindo. Então, se a gente começar a associar tudo, né, o cafeeiro ele é uma planta perene que tem todas as suas respostas fisiológicas de crescimento, desenvolvimento e produtividade fortemente associadas a um padrão climático sazonal, né? Lembre das regiões que eles são cultivados aqui, que o clima varia ao longo das estações do ano, mas que ele respeita as origens evolutivas. Então, esse é um primeiro ponto. E com isso eu quero dizer o seguinte, sempre que a gente tem uma característica climática adequada, dentro de uma normalidade, todo mundo está feliz, né, com o cultivo do café. E na medida em que
esse padrão climático com o qual o café é cultivado vai se distanciando, né, da normalidade, e aí surgem todos os problemas que a gente vivencia todo dia com relação ao clima, e fatores abióticos ou bióticos, né, todo mundo fica mais triste. E o que a gente tem visto hoje, a gente sempre é demandado para responder um monte de perguntas que às vezes a gente nem resposta tem, com relação às anormalidades. Deu uma temperatura alta e tal dia, o que acontece com a florada do café? Aconteceu isso em tal época, o que acontece com o cafeeiro? E acho que assim, eu queria tentar passar uma mensagem inicial, que a gente tem focado muito nas exceções do que é o café, tentando identificar a causa e efeito do problema, e às vezes a gente tem esquecido um pouco de entender que planta que é essa, como que é o cafeeiro, né, na origem dele, as respostas tradicionais do cafeeiro, as variações do clima. Acho que se a gente compreendesse um pouco isso aqui mais, talvez a gente não ia ficar tão assustado toda vez que escapa da gente o controle do sistema de produção. E as perdas de produtividades acontecem, mesmo todo mundo fazendo todas as práticas de manejos mais tradicionais e mais usados com todo o zelo possível na cafeicultura. Né? Então essa é uma proposta aí que eu queria deixar inicialmente, para a gente remontar o que é o café, às vezes dentro de uma normalidade climática, até para a gente entender melhor o que são as exceções e os problemas que daí vêm. E nesse sentido, é o que a gente vai falar aqui um pouco hoje, nesse contexto de floração e frutificação do cafeeiro. Né? Dois grandes processos fisiológicos que se iniciam aí, depois que esse ramo é formado, as atividades aqui na axila das folhas, que vão levar a florada em si, a abertura da flor, e depois o desenvolvimento desse fruto, até que a gente possa colhê-lo. Essa é a proposta da gente discutir aqui hoje. Né? E a floração do cafeeiro, né, esse primeiro processo que a gente vai discutir, ele é tido na literatura como um dos principais processos fisiológicos da planta de café. Né? É um fenômeno, ele é complexo e é pouco compreendido. Isso já se dizia isso lá naquela década e a gente continua assegurando que, por mais que a gente vai avançando, pouco ainda se sabe, né, para tentar explicar tudo o que acontece, todas as interações que vão desencadear as respostas de floração e frutificação do café. Né? E a planta de café, ela tem um padrão diferente de outras plantas. Porque depois que a gema floral ela se inicia a sua formação no ramo, ela não cresce de forma indefinida até gerar a flor numa sequência lógica. Né? Ela dá uma parada no crescimento para depois retomar esse crescimento após o período seco. Né? Isso é um pouco diferente, que muitos chamam aí de dormência, né? Ou não, como a gente vai discutir aqui hoje. E mesmo em regiões onde se altera uma estação seca com uma chuvosa, né, a gente tem várias floradas. Né? Então isso é comum no cafeeiro, a gente saber a seleção das várias floradas. Isso traz problemas práticos para a gente, a desuniformidade e a maturação dos frutos, questão de qualidade dos frutos, o manejo fitossanitário, no caso foi falado de broca, né, que vai complicando, na medida que a gente tem várias floradas e vários processos de frutificação acontecendo. E em cima de floração a gente discute muitas coisas, já foram temas aqui de outras palestras aqui na FENICAFÉ mesmo, né, como postergar e concentrar a florada, tentando trabalhar aí o déficit hídrico controlado, né, fazer colheitas seletivas, processamento do café na pós-colheita, tudo isso são práticas usuais nossas para conviver com essas questões das várias floradas que acontecem. Né? Mas a frutificação também não seria um processo complexo e complicado, com fases plenamente interessantes. A gente tem aqui uma fase, logo no início do crescimento do fruto, uma fase de chumbinho, que a gente chama, né, que o chumbinho também, a flor forma, cai e ela não cresce, o fruto não cresce de prontidão, ele espera um pouco para retomar o seu crescimento. Né? O tamanho da semente tem uma determinada fase do ciclo da frutificação em que a semente é formada, e junto com isso, as perdas de safra que acontecem, como a gente já vivenciou no passado, né, pelas variações climáticas que acontecem durante a granação do cafeeiro. Então tudo isso permeia, é um pano de fundo do que a gente vai tratar aqui hoje, que é a floração e frutificação, tentando conhecer um pouquinho do que é a planta, para entender como que a gente tem trabalhado e pode aplicar esse conhecimento no dia a dia. Né? A planta de café, é isso aqui que a gente está vendo, ela tem na questão dos caules, tradicionalmente colocados, a gente sabe que tem um caule vertical, conhecido como um ramo ortotrópico, e um caule com crescimento lateral, que é onde se produz o café, um ramo plagiotrópico. Essa é a típica conformação da copa do cafeeiro, de uma forma bem simples. Se nós tomarmos, vamos começar a analisar o ramo que cresce verticalmente, o ramo ortotrópico, se nós tomarmos esse ramo aqui, de uma planta de café, a gente tem uma região, que é a região do nó, no caule, né? Toda planta ela tem essas regiões formadas de nós e entre nós, onde são colocados os outros órgãos da planta. Então a região do nó, o que a gente tem inserida nele? Né? Nós temos os pecíolos, as folhas, estão aqui as folhas ancoradas no nó, na planta. A gente tem também ali o quê?
os ramos plagiotrópicos, que são os ramos que vão produzir café. Eles saem diretamente desse ramo ortotrópico, está ali colocado no slide, né? E esses ramos plagiotrópicos, de onde que eles surgem na planta de café? Os ramos produtivos, né? Se a gente ampliar aqui essa região do nó, a gente vai ver que esses ramos que estão aqui, que são os plagiotrópicos, eles se originaram, eu coloquei aqui de uma forma ilustrativa, de uma estrutura embrionária que deu origem àquele ramo lá no passado. Hoje o ramo já está aqui, mas lá no início, essa gema que está aqui, de um lado da axila e do outro, chamada gema cabeça da série, né, é a estrutura meristemática que, uma vez evocada, ela origina esses ramos. E essas gemas são formadas no momento em que o ápice da planta de café está formando as folhas mais da ponteira da planta. Então, essas gemas elas já estão ali microscopicamente colocadas no ato da formação desse nó. A única coisa que vai acontecendo, na medida que a planta cresce em altura, essas gemas vão se distanciando uma das outras e elas se afastam um pouco da região do nó. Mas continua sendo a gema cabeça da série. E só tem uma desse lado, uma daqui. Então, cresce um ramo para cá e cresce um outro ramo para cá. Junto também, nessas axilas foliares, a gente tem as gemas seriadas, que eu coloquei um esqueminha aqui, em torno aí de 6 gemas seriadas. Essas gemas seriadas presentes no ramo vertical, tradicionalmente a gente sabe que elas dão origem a outros ramos que crescem verticalmente, que são os ramos ladrões, né? Ou ramos que a gente faz desbroto, ou quando a gente faz uma recepa, a gente conduz esses brotos para gerar a nova lavoura, ou quando faz um decote, né? Quando a gente faz o decote da lavoura, esses ramos surgem devido à atividade dessas gemas que ficam, né, indiferenciadas ali no caule, esperando o momento que elas são chamadas a gerar uma nova estrutura, né? E essa é a base do que é o caule vertical. Perfeito? E, por fim, a gente vai entrando aqui no outro tipo de ramo, o ramo ortotrófico, que é onde se produz o café. Ele tem uma característica muito interessante, muito próxima àquela em que a gente viu agora do ramo que cresce verticalmente. Então, esse é o ramo crescimento lateral. Na região do nó, nós temos aqui os pecíolos foliares, e já estão vendo aqui um outro ramo derivando desse primeiro ramo. Tá certo? Se nós ampliarmos aquela região do nó, o que a gente vai observar? Que também no ramo plagiotrópico, a gente tem aqui aquelas mesmas gemas, cabeça da série, que vão originar outros ramos plagiotrópicos, ramos de segunda ordem, né? Essas gemas que estão aqui originando nesses ramos. E logo abaixo delas, a gente tem todas aquelas outras gemas que também se formam no momento que esses nós, essas axilas, estão formando no ato da formação do ramo plagiotrópico. Tá certo? E na medida que o ramo vai se esticando e se alongando, essas gemas vão se separando um pouco e essa assume uma posição mais apical e essas outras ficam um pouco mais comprimidas aqui na axila. E elas ficam ali esperando um momento, uma condição para ser evocadas. Essas gemas que estão aqui, as gemas... Desculpa. Essas gemas que estão aqui embaixo, elas vão originar o quê? Elas vão originar prioritariamente os frutos, mas podem também ficar indiferenciados, em um dado momento, originar um ramo plagiotrópico também, assim como essa origina, e ficam ali dormentes ou indiferenciadas no caule, e eventualmente lá na frente, se um nó que já produziu café, por acaso apareceu um fruto ali, é porque essa gema ela não havia frutificado e naquele momento ela foi evocada para frutificar, né? Essas gemas aqui de cima, elas originam ramos plagiotrópicos de segunda ordem e, eventualmente, também originam frutos. Muito bem. E quando surgem essas gemas no ramo? Coloquei aqui o desenho de um ramo, uma foto de um ramo plagiotrópico produtivo. Nós temos aqui, essa foto eu tirei agora no final de fevereiro, para preparar aqui a palestra, né? Aqui nós temos a produção, a safra, que vai ser colhida agora em 2018, que está vindo de uma frutificação desde 2017. É o que a gente vai colher. E, ao mesmo tempo que essa frutificação é formada, nessa outra região mais apical do caule, né, nós temos vários nós. Vários nós que se formaram quando? Se formaram desde o final, às vezes, do inverno passado, de 2017, né, final do outono, inverno, passando aí pelo início da primavera, região fria, você vê os entrenós muito curtos, muito próximos uns dos outros, e aqui, uma região aí de setembro, outubro, novembro, até agora, onde a gente está vivenciando, né, que esse ramo está crescendo. Nessa região, vai acontecer uma florada agora no final do ano, que vai originar a safra que a gente vai colher o ano que vem.
Então, a gente diz, dentro aqui da fisiologia do cafeeiro, tradicionalmente, que as flores surgem em gemas que cresceram em ramos que se formaram na estação anterior. Seja ela iniciada lá atrás, no final do inverno, no início do inverno, ou é mesmo gemas que estão se formando agora, terminaram de se formar nesse ramo. Não quer dizer que é estritamente nós formados no ano anterior. O importante é que parece que esses ramos eles têm uma condição de carboidrato, já têm uma maturação suficiente para sustentar as flores que vão vir aqui. E de quando que se inicia o processo de floração, de fato, nesses ramos que vão produzir a safra do ano que vem? Quais fases e quais os fatores que afetam? Quando a gente olha e estuda a parte das fases da floração do cafeeiro, tradicionalmente, a gente divide essas fases dessa forma aí. Inicialmente, um processo de indução, iniciação floral. Depois a gema se diferencia floralmente, ela determina que ela vai ser uma flor, de fato, e não vai ser mais um ramo secundário. Né? Ela passa aí por um período que eu coloquei entre aspas aqui de dormência ou de crescimento suspenso, que é todo o período aí do inverno, e pode ser seco ou não. E depois ela retoma o crescimento e abre em flor. Então a gente vai passear um pouco por esse aspecto. Aqui eu aproveitei uns slides, peguei aqui do professor Reno, de um livro, de umas palestras, uma grande pessoa que contribuiu demais no estudo da fisiologia do cafeeiro, mostrando as atividades que acontecem no nó daquele ramo que eu mostrei no slide anterior, até que se culmine com a florada em si. Então, tudo isso que está acontecendo aqui, nesses pontos, passando por esses estádios de E1, E2, E3 até E6, é o processo de floração em si, que começa aqui com o desenvolvimento das estípulas aqui no ramo, essas pequenas folhinhas ou brácteas que envolvem aqui o caule, um alargamento do nó, é um momento aí em que as gemas estão começando a se iniciar a atividade no nó. Essas gemas começam a surgir e sair de dentro das estípulas, mas elas ainda não estão floralmente determinadas, se vai ser um ramo ou vai ser uma flor. E logo depois ela se diferencia de fato, e ela vai ganhando esse estádio de E3, chamado E4, esse estádio aqui em que a gente percebe que aqueles glomeros, aquelas gemas estão bem soldadas umas nas outras, e logo depois elas começam a se desgrudar uma das outras. E é um estádio que ela entra praticamente no chamado período de dormência, ou de crescimento suspenso, até que ela encontre condições adequadas para retomar o crescimento. Quando a gente estuda esse período, o que traz essa gema a frutificar, ou iniciar a floração, alguns fatores principais são discutidos nesses aspectos. A questão do fotoperíodo. Então, na década de 40, 50, no século passado, os grandes estudos clássicos dentro da fisiologia, mostraram que, e acreditavam que a planta do cafeeiro é uma planta de dia curto. Ou seja, desde que a duração do dia fosse menor, a duração de horas de luz, do período diurno, fosse menor do que um valor crítico, como está ali colocado, em torno de 13 horas, essas gemas eram evocadas no nó a iniciar o processo de floração. E depois, isso é um pouco contraditório, tem vários estudos em cima disso, e mais para frente também, percebeu-se com os novos trabalhos que o cafeeiro não era tão sensível assim ao fotoperíodo, e que parecia que tinha uma diferença entre a resposta do fotoperíodo entre plantas jovens e plantas mais adultas no campo. De forma que, aparentemente, o cafeeiro foi colocado, aí podia ser colocado com plantas que não respondiam à questão do fotoperíodo, ou fossem diferentes, ou plantas de dia neutro, como queiram. O fato é que, nas regiões em que o cafeeiro é cultivado no mundo, como colocado aqui nessa foto, a variação do comprimento do dia, ela é sempre menor do que aquele valor. Então, assim, aparentemente, o cafeeiro estaria sempre estando em estado de indução para iniciar o processo de floração, de forma que outros fatores possam estar interferindo no processo, além do fotoperíodo. Então, não é só, talvez, a redução do fotoperíodo a partir de, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, que pode trazer a questão da iniciação floral. Outros fatores estão ali envolvidos, e muitas vezes é difícil separar isso, ou colocar causa e efeito, o que está causando isso no cafeeiro. Estou tentando dar uma resumida no assunto, que ele é bem extenso. A questão das temperaturas, os estudos que foram feitos também mostram que as variações das temperaturas, as médias das temperaturas diurnas, para as médias das temperaturas noturnas, têm um impacto também na questão da iniciação floral no cafeeiro. Então, temperatura, quando se testou temperaturas diurnas, noturnas, mais altas um pouco, acontece a iniciação e acelera-se o crescimento dessas gemas, mas muitas vezes, dependendo das temperaturas, muitas vezes muito altas, surgem as estrelinhas. Então, eventos que acontecem lá atrás, no momento da iniciação, no caso, eu estou falando de temperaturas diurnas de 30 graus de média, que é até um excesso aqui para nossas regiões,
né, levando a problemas na floração. Os trabalhos apontaram praticamente que temperaturas de 23 a 17 graus, variações diurnas, noturnas, seriam mais adequadas a iniciar esse processo de floração no cafeeiro, estimulando a iniciação floral. E mostrou-se também que quando esse binômio diurno-noturno cai muito, fica muito baixo, não negativo, né, talvez para 20, 16, 20, 15, 20, 14, a inibição floral, ou seja, a gema ela não é evocada a se diferenciar, tá certo? A surgir no ramo. Então, temperaturas muito baixas vão comprometer esse processo. Aí eu pergunto para vocês, quem aqui que monitora esse tipo de temperatura? Que conhecimento que nós temos hoje dentro das nossas fazendas, cada talhão, quais são as médias de temperaturas diurnas que acontecem e médias de temperaturas noturnas que acontecem nos meses de janeiro, fevereiro, até julho, para a gente tentar entender e associar se isso aqui está acontecendo de fato, né? Até para tentar explicar, quando ocorrem os problemas climáticos, o que pode acontecer no processo de floração, né? É algo que, aparentemente, a gente tem pouco estudo. E, nesse sentido, tentar contribuir, eu processei uns dados que a gente tinha de uma estação meteorológica colocada em Rio Paranaíba, dos anos de 2012 e 2013, os meses aí desses janeiro a julho desses anos. O que aconteceu, que eu chamei aí de meses anos em que houve uma normalidade climática, vamos dizer assim, né? Como que eram dados que eu tinha, não devo para processar muito mais do que isso. Para vocês terem uma ideia de como que estavam essas temperaturas noturnas, diurnas, noturnas. Então, de janeiro a julho, essa era a variação média das temperaturas diurnas. A média de todas as temperaturas de 6 da manhã a 6 da tarde. E aqui à noite. Observem vocês o que está acontecendo, na medida em que a gente vai avançando do verão para o outono, entrando para o inverno. O gráfico mostra claramente que as temperaturas vão caindo no geral, mas olha só o que está acontecendo. Nós temos uma amplitude climática, diurnas, noturnas, que vão acontecendo o quê? Aparentemente, elas vão se alargando na medida que a gente vai entrando nessa época, né, de março a abril. Então, observa, a variação entre a máxima, as diurnas e as noturnas, elas aumentam progressivamente. Isso aqui em 2 anos que eu considerei normais, talvez, ao cultivo do café, e a gente não teve nenhum problema muito grave com relação ao clima, né? Então, olha só como é que vai dando. Então, aparentemente, se a gente for rebater com aqueles dados de 23, 17, a gente tem, olha, 23, 17, a gente vai ter alguma coisa mais ou menos nesse sentido, né? Ou, de forma geral, não quer dizer que isso aqui não possa estar induzindo o café, mas parece que, de forma mais adequada, a gente tem algo acontecendo prioritariamente em abril, né? E, quando a gente chega aqui para maio, no caso dessa região, dessa estação colocada, desses anos, né, a gente já começa a sair para uma condição mais restrita de perdas no processo de indução floral do cafeeiro, segundo os dados das pesquisas feitas no século passado. E, para vocês compararem, olha só, fiz uma provocação aqui, lembra de 2014? Lembra o janeiro e fevereiro de 2014, que a gente viveu aquele problema climático absurdo que levou a uma perda de safra grande naquela colheita daquele ano? Como que estavam essas variações? Olha, a gente chegou nisso aqui, olha, foi as fotos daquele ano, que é até triste mostrar. Olha só o que estava acontecendo aqui naquele ano. Olha como foi o janeiro daquele ano, o fevereiro, o março e os outros meses. Então, se vocês observarem, olha, nós estávamos falando que sempre estava crescendo essa amplitude térmica. Olha o que aconteceu em janeiro, fevereiro e março. Então, na verdade, decaiu. Se isso aqui a gente pode considerar como uma normalidade numa época em que a gente tem um processo mais adequado de indução floral, né, o que pode estar acontecendo aqui? Algum distúrbio na planta tem. Agora, para a gente falar em que nível ele acontece, como pode impactar, infelizmente, eu acho que dentro da fisiologia a gente não tem condições de assegurar isso. Mas que vai ter algum efeito, vai. O slide era mais para provocar, que eu acho que a gente tem muita coisa a aprender na fisiologia vegetal do cafeeiro, na fisiologia do cafeeiro ainda, né? Mas que a gente não estuda, né? Pergunta alguém que fez esse tipo de estudo aqui e tentou explicar a causa e efeito nesse sentido. Então, a gente está muito ainda embrionário nesse sentido de dar respostas mais seguras para vocês, né? Quando a gente vai para outro caminho, a questão dos carboidratos, a gente observa o seguinte, que o nível de carboidratos da planta, aparentemente, ele não determina a iniciação floral, mas ele contribui de alguma forma. E tem algumas evidências para isso, né? As flores que surgem na porção mais madura dos ramos têm maior nível de amido. Elas tendem é onde acontece a iniciação floral e onde tem as floradas. Lavouras mais bem iluminadas, talvez com maior nível de carboidratos, apresentam maior profusão floral que lavouras mais fechadas. A gente teria como provar isso com alguns ensaios, mas a gente não tem tempo aqui, né? E outra coisa é o seguinte, lavouras quando estão na sua carga alta,
a gente sabe que o fruto é um dreno realmente prioritário e que ele drena na granação muitos carboidratos para os frutos. Então, é uma época que o ramo cresce pouco e, da mesma forma, menos energia sobra para diferenciar as gemas. Então, é algo que tem a ver o nível de carboidratos, mas que também ele afeta, mas não é realmente decisivo. Então, é um conjunto de fatores que, quando vai se somando, vai determinar o que é a iniciação floral do cafeeiro. Tá certo? E se a gente considerar que aqueles ramos que vão dar flor agora, no final, agora em outubro, novembro, dezembro, se formaram no ano passado, imagine vocês que tudo o que aconteceu lá, no momento da formação daqueles ramos, está impactando o que vai ser aflorado agora nesse ano. Então, muitas coisas poderiam ser determinadas ou estudadas, né, que pode estar afetando de alguma forma. Então, infelizmente, o cafeeiro é uma planta que responde a longo tempo e que a gente acaba esquecendo o que aconteceu no passado para a gente lembrar os prejuízos ou o sucesso que tem nas floradas seguintes. Né? Resumindo a conversa, em condições naturais, acredita-se hoje que, né, a restrição do crescimento vegetativo do caule parece ser o requisito preliminar para o começo da iniciação floral. Então, na medida que o cafeeiro, a temperatura e a questão hídrica, a questão do fotoperíodo, né, e a própria granação e o final da frutificação vão levando a uma perda de crescimento do ramo, que esse gráfico mostra a decaída do crescimento do ramo plagiotrópico, ou das folhas, ou do crescimento vegetativo, com o avanço da estação do outono para o inverno. Então, isso aqui, praticamente somado, é um sinal para que a gema se inicie nesse processo. Né? Então, a transição do período seco para o chuvoso, do chuvoso para o seco, né? O encurtamento dos dias e a redução das temperaturas, talvez mínimas e médias, e talvez essa questão da amplitude que agora eu coloco, possam ser decisivos nesse processo de induzir o cafeeiro a iniciar as gemas florais. E uma vez iniciada essas gemas, elas vão se diferenciar no momento, talvez um pouco depois desse estágio, elas se diferenciam de fato, né, a serem gemas que vão produzir flores e que não vão virar frutos. Então a literatura traz aí alguns aspectos que mostram, eu não quero perder muito tempo nesse momento aqui, que assim, a única certeza mesmo que a gente tem que uma gema vai virar flor e não vai virar fruto, talvez é quando a gente tivesse ela daqui caminhando para esse estágio que realmente não tem reversibilidade nenhuma. Visualmente, porque na verdade a diferenciação já aconteceu lá atrás, no momento em que muitas vezes a própria gema não era vista no nó. Né? Então é um momento assim, meio obscuro da floração que a gente não conhece direito para afirmar, né, o evento típico que induz essas gemas. Né? Bom, eu quis colocar aqui, olha o seguinte, a gente conhece aqui, olha que a flor do café é um glomérulo, né? A gente tem 2 axilas no nó do café, essas 2 axilas estão 6 gemas por axila, multiplicada por 4 folhas por gema, nós temos aí um potencial talvez de 48 frutos por roseta, teoricamente, que a gente sabe que isso daí não acontece, mas é que seria um potencial teórico aí do processo de diferenciação da flor do café. Quando a gente vai para a outra fase, de questão de dormência, coloquei ali entre aspas, né, esse botão floral, depois que ele atinge um certo tamanho, né, ele entra numa fase de repouso, que coincide com o nosso período seco, tá certo? Ele fica num crescimento suspenso. Então aqui, é um período em que o fluxo de água e fotoassimilados para essas gemas diminui demais, né? Basicamente, a floema diferenciado, pouco xilema, ou seja, os tecidos condutores. É uma forma que a natureza encontrou de evitar, talvez, que a água saia desse botão, né, desse floral, durante esse período. Haja vista que é um período que a planta passa por um estresse, né, na região de origem, sobretudo. É o início do período de dormência. Ou seja, nesse período aqui, as células que vão originar o pólen, que vai polinizar o café, a flor ainda, não estão prontas. Ela está parcialmente pronta. Isso tudo é paralisado nesse período de dormência. Né? E aqui eu coloco em consideração o seguinte, lembrar das condições climáticas da região de origem, que era pela qual o café passou. Então, parece que a natureza fez uma seleção daqueles indivíduos, né, que conseguiam estacionar esse crescimento durante aquele período seco, esperando a estação da chuva que vinha lá adiante. E é isso que a planta responde dessa forma. Então, nós temos uma forte seleção natural, selecionando esses indivíduos, que fez isso lá no passado e que faz a lavoura ser como ela é hoje. Né? E aí tem várias evidências que mostram isso. E a gente discute, é um termo muito discutido dentro da filosofia do cafeeiro, o seguinte, é que essência ou é dormência?
Nunca se sabe. Não parece que é apenas o déficit hídrico que induz a gema à dormência. Na verdade, ele ajuda essa gema a permanecer dormente na medida que ele contribui até para o aumento de hormônios que são inibidores do crescimento nessa fase, como o ácido abscísico, né? E para finalizar essa fase de dormência, o doutor Ângelo, o professor Marcelo Bento Paz de Camargo mostraram que as gemas elas vão ficar prontas para se abrir ou para retomar o crescimento, desde que a partir de abril se acumule uma evapotranspiração de 350 milímetros, num estudo feito em várias regiões. Então, assim, tudo conspira para que realmente essa gema fique pronta quando se tem essa soma de evapotranspiração colocada. Que isso vai acontecer nas diferentes regiões, dependendo do clima, mas certamente a partir do final de agosto, alguma coisa nesse sentido. E quando a gente olha para outra fase, caminhando aqui no processo que a gente está estudando, a gema vai chegar nesse ponto e depois ela vai ter um estímulo, geralmente chuva, geralmente irrigação, que vai fazer com que ela se abra, né? E vire flor, e depois começa a fase de frutificação. Então, observem, nesse ponto aqui, assim que ocorre a primeira chuva, a ideia é o quê? O botão, ele absorve uma quantidade de água muito rápido, os níveis de hormônios produtores de crescimento, promotores, como os giberelinas, aumentam-se rapidamente nesse momento, e aparentemente a água, a reidratação dispara a liberação dessa dormência do botão pelo aumento, induzindo ao aumento dos níveis de hormônios promotores de crescimento em detrimento aos hormônios que inibiam o crescimento dessa gema. E daí a flor do café vai abrir. Tá certo? E nesse momento a gente teria várias coisas para discutir aqui, que é o seguinte, né? Ocorre o quê? É isso aqui que eu acabei de falar. Nesse momento aqui, a planta sai, a gema, de uma cor verde e vai passar para branca, ela aumenta de tamanho, a gente sabe disso, né? O grão de pólen, ele termina a sua maturação, tornando-se capaz de fecundar a flor, né? Logo na sequência. Tudo isso acontece aí em torno do 0 até 10, 14 dias, dependendo do clima. Os vasos xilemáticos, que são os vasos ali no pedúnculo do fruto, ou do pedicelo da flor ali, que vão conduzir água e nutrientes para as gemas, eles aumentam a quantidade, aumentam o seu diâmetro, mostrando que a reidratação acontece muito rápido, tá certo? A matéria seca, a matéria fresca e a matéria seca da flor, ou seja, aquela geminha pequena, ela retoma o crescimento e ela aumenta rapidamente a quantidade bárbara. Ela aumenta em matéria fresca, dependendo de água, e aumenta a matéria seca, ou seja, ela precisa de minerais e de produtos da fotossíntese para formar as peças florais. Então, o aumento ele é muito grande num curto espaço de tempo. E isso aqui demanda uma energia da planta muito grande. Tá certo? Então, há uma mobilização de água, de fotoassimilados nesse momento, né? De forma que, acredite-se, que alguns ensaios mostram que os níveis de amido nessa gema, eles aumentam. Amido é um carboidrato de reserva, que ele aumenta muito na gema no início, e depois ele se mantém um pouco constante, e depois ele se decai. Ao mesmo tempo que os açúcares solúveis aumentam nessa gema. Traduzindo isso em miúdos, parece que a flor ela cria condições para drenar a água realmente, para a flor, para expandir o botão floral, e também para facilitar a movimentação de carboidratos das folhas que estão presas no nó ou do próprio ramo para fazer a abertura floral. Acredito-se, algum ensaio mostrou que o peso da folha até diminui no momento em que a flor do cafeeiro está se abrindo, mostrando talvez o fluxo de fotoassimilados da folha para a gema. Aí eu pergunto para vocês, o professor Donizete vai falar certamente disso daqui, de relação fonte-dreno. Como que está o número de folhas no pé de café? No nó, no ramo, na planta como um todo. É um momento decisivo para o cafeeiro. Porque, se a gente olhar o que é a flor do café, e eu tomei aqui os dados da Fundação Pro Café, né, que mostraram o seguinte, que as flores do café, 90% é água, e 10% é matéria seca. A matéria seca, ela é formada de quê? Ela é formada dos minerais que estão vindo aí do solo, em torno de 6%, e, segundo dados aqui colocados, e em torno de quase 94% é o resto, que é o quê? Carboidratos, carbono, hidrogênio e oxigênio, que em última instância vem da água, mas principalmente de onde? Da fotossíntese e do ar. Então, olha só, eu quero dizer que durante o processo de abertura da flor, né, a fotossíntese está acontecendo na folha naquela hora, e naqueles dias da abertura, ela é decisiva para a completa abertura da flor. Porque as reservas que o ramo tem não suprem a demanda energética da flor no processo de sua formação. Então, seria interessante, penso eu, dias ensolarados seriam muito bons
nesse momento do que talvez dias chuvosos, do ponto de vista de promover fotossíntese e promover síntese de carboidratos que vão alimentar essas gemas durante essa formação das pétalas, diminuindo os problemas de anormalidade de alguma forma, que a gente vai tratar aqui. Um outro aspecto também, tem um ensaio bem antigo que eu achei muito interessante abordar, que apenas a água, né, nós, destacados do ramo, colocados dentro d'água, apenas, eles começaram a crescer, mas não surgiu a flor. E nós, destacados e colocados na solução com água, mas com um pouco de sacarose, que seria uma fonte de carboidrato exógena, as flores se abriram, mostrando também a importância do processo fotossintético no momento da abertura da flor. E assim vai, pessoal. Depois que a flor se forma, ela é um glomérulo, tá certo? Ela forma essa estrutura aqui em roseta e fica aqui o ovário da flor. A gente vai discutir aqui. Eu achei interessante colocar algumas coisas aqui, porque a gente sempre, às vezes, ouve algumas matérias que vão circulando. Qual que é a parte constituinte de uma flor? Tipicamente, aqui não é a flor do café, é algo geral que eu coloquei pelo que vem à frente, né? A flor ela é ancorada aqui no pedúnculo floral, né? E aqui nós temos as estruturas da flor, que são as pétalas, né? As sépalas, e aqui nós temos o aparelho reprodutor feminino, aqui o ovário, o estilete, e aqui a região onde recebe o pólen. E essas outras estruturas é o aparelho reprodutor masculino, né? Da flor. Isso tudo é a flor. O que eu quero mostrar com isso daqui? Vamos ver o que é a flor de café. Nós temos dois grupos de flores, dois grupos de plantas com tipos de flores diferentes. Nós temos plantas com flores dessa natureza da esquerda e flores dessa natureza da direita. Então, observe. Nós temos dois tipos de ovário. Vamos pegar essa foto aqui. Estão vendo aqui que o ovário da flor, que vai dar o fruto, ele é o quê? Ele está totalmente livre, colocado aqui no topo do receptáculo. Tem outras flores que o ovário, que está aqui em vermelho, ele é envolvido por essa base aqui do receptáculo. A gente fala que o quê? Que esses tipos de ovários são ovários súperos. E esse tipo de ovário é um ovário ínfero, porque ele é envolvido por essa camada externa da parede, né, do receptáculo. E a flor do café é exatamente dessa forma, e não dessa. Tanto é que, quando vocês conhecem bem a flor, vocês pegarem aqui logo depois da florada e observarem os chumbinhos, propriamente dito, vocês percebem que essa estrutura do receptáculo, que ele está abarcando, crescendo em volta do que é o ovário. Isso aqui vai ser o próprio fruto, a própria semente, que tem um óvulo lá dentro, né? E eu quis colocar isso daqui para fazer uma associação com isso, né? Vocês devem, isso aqui circula a todo momento, acho que uma dessas fotos é até do Mosca, se não for as duas, né? Mostrando que o quê? Poxa, a broca ela entra justamente aqui nessa região, e é justamente a região mais sensível, né? Que ela tem um acesso direto à estrutura da semente. Olha só que interessante, né? Talvez se ela caminhasse daqui, diretamente por aqui, ela teria uma menor distância para caminhar até a semente, tá certo? Só que ela ia ficar talvez com 1/3 do corpo lá dentro do fruto, e ia ficar com o resto do corpo lá de fora, muito exposta. Aqui em cima, aparentemente, ela encontra menor resistência e encontra um canal suficientemente para abrigar o seu corpo até que esse fruto tenha uma quantidade de matéria seca suficiente para ela começar a oviposição. É só fazendo um paralelo entre isso aqui com o que é a flor do cafeeiro. Tá certo? Bom, pessoal, vamos juntando aí, né? E com relação à flor do café, a normalidade floral é algo que acontece de forma corriqueira em função das variações climáticas. Aqui tem casos graves aí de problemas florais. O que eu quero dizer com isso? Uma vez a gente conheça a estrutura floral, a biologia da flor, a gente pode ter uma ideia do grau de severidade que aquele impacto climático pode causar na perda da florada. Então, quando vocês olham algo desse jeito, observe, muitas vezes o botão floral cai, mas o ovário continua preso, por causa daquela estrutura que eu mostrei antes. Caem-se as peças florais, mas o ovário continua lá. Aí a questão é saber se ele já tinha sido fecundado ou não havia sido fecundado. E é muito difícil isso, porque no campo quem faz isso? De estudar a biologia da flor, para entender que nível que ela abriu, para a gente conhecer se já aconteceu a fecundação ou não aconteceu. Então é algo aí que às vezes a gente fica sem responder, né, dependendo do nível que acontece as anormalidades florais. E a normalidade floral nada mais é do que uma abertura muito rápida, muito prematura da flor. A flor teria uma sequência de eventos para se abrir dentro aí de 10, 12 dias.
Uma sequência mais lógica, mais lenta, vamos dizer assim. Quando isso acontece muito rápido, vamos supor, induzido por déficit hídrico, temperaturas muito altas, né, mínimas muito altas, as peças florais não se formam de forma adequada. E aí vem os problemas de perda, abortamento e tudo mais. E eu não quero entrar aqui em detalhes, a gente não tem tempo para esmiuçar o assunto, mas existe uma gradação aí de anormalidades florais. Dependendo do nível que essa corola se expõe, ela pode, em maior ou menor grau, proteger mais as peças florais ou não, garantindo maior fecundação ou não. Se a gente entende, e se é verdade o que foi escrito no passado sobre filologia de café, que a flor se fecunda na véspera do dia que ela vai abrir, né? Então a gente tem um caminho longo aí, talvez para entender sobre a biologia de flor, para a gente apontar com certeza se, mesmo ela sem abrir, ela já garantiu a fecundação. Tudo indica, na grande maioria dos casos, desde que não haja uma anormalidade muito grande, que a fecundação ocorra, mesmo sem a abertura total da flor. Né? Mas em que nível isso acontece? Quem está medindo isso, se vocês conseguirem fazer isso, é algo que eu acho que é o desafio aí da cafeicultura para frente, para a gente pelo menos tentar responder o que está acontecendo por aí. Tá? E as causas eu já falei, altas temperaturas, condições aí que não tem explicação, excesso de chuva durante o período de expansão das gemas florais, talvez até pela falta, se tem muita chuva, tem pouca fotossíntese, falta o carboidrato para a peça abrir adequadamente. Então tem toda uma questão associada que falta se provar um pouco de causa e efeito em relação a isso aí. Mas acontece. Muito bem, pessoal, estou falando aqui rápido, porque o relógio corre muito rápido, eu nunca vi esse relógio assim, que ele corre mais rápido que os outros, né? Mas, uma vez que a florada aconteceu, e a flor está ali, sobra-se o quê? A frutificação começa. O chumbinho está aqui com aquela estrutura, o ovário está aqui, e dentro do ovário tem o óvulo, que foi fecundado no processo, espera-se que sempre foi fecundado, né? Tem 2 lóculos lá dentro, que vão formar 2 sementes, que vai terminar aí no processo de colheita. A frutificação em si do café, eu coloquei aqui nesse slide mostrando por onde passa o fruto ao longo do tempo. Coloquei um ciclo aqui de 36 semanas, que a gente sabe que pode ser mais, pode ser menos, dependendo de várias condições. Mas para ilustrar essas fases pelo qual o fruto passa. Então, se a gente considerar, neste caso, foi um caso real, medido, de uma florada que aconteceu no final de setembro, né? A gente colocou aqui, em torno aí de 6 semanas, em que o fruto, até final de setembro a meados de novembro, que o fruto passa aí por um período chamado de chumbinho, em que o crescimento assim, visual, olhando, a gente não vê ele muito crescer. Mas por definição de crescimento, dentro do fruto, ele está crescendo. Ele está com alta respiração, ele está multiplicando o número de células que vão se expandir posteriormente. É uma época, geralmente, que começou a primavera, que a gente tem a abertura da flor, mas que ainda não tem chuva suficiente, remontando de novo a origem do cafeeiro. Né? Depois disso, a gente passa, o fruto, né, na verdade, não nosso, passa por uma expansão rápida em que ele cresce de forma acelerada, a célula se expande, né, o nível de água aqui é muito alto. Neste caso aqui, eu coloquei, dura em torno aí de 10 semanas, é lógico que isso não é estagnado, pessoal, é uma transição, né, isso varia dependendo das floradas, porque aqui eu estou considerando uma florada, né, a gente sabe que tem várias acontecendo na planta ao mesmo tempo. Nesse final aqui da expansão, a gente vai ver, define-se aí o que vai ser o tamanho da semente propriamente dita, potencial. Ocorre a granação, nesse período aí, coloquei de meados de janeiro até meados de abril, e logo na sequência, a maturação, né, onde se colhe o café, mais ou menos dessa forma. Aí vejam bem, isso aqui vai ser o resultado final do que vai ser o fruto de café, né, numa condição adequada, em que ele vai ser totalmente preenchido, formando uma semente com a densidade alta e todo o espaço, a cavidade preenchida. De fora para dentro, nós temos aqui a casca, a polpa, o pergaminho e a semente aqui dentro. Aqui tem uma outra foto mostrando as mesmas coisas do que é o fruto de café. Eu quis colocar isso daqui para mostrar uma coisa aqui interessante. Comparando 2 fases principais do cafeeiro, né? A expansão rápida e granação. Vocês lembram disso daqui também? Daquela época de 2014, que a gente teve muito problema com o clima? A gente teve, né, lavouras que houve granação boa, mas tivemos casos severos de problemas de granação. Então, olha só que interessante. Se nós considerarmos essas 2 situações, vamos olhar para isso aqui, ó. O endosperma, que é a própria semente, envolvida pelo pergaminho, num fruto bom.
o endosperma, que seria ali formado pelo pergaminho, num fruto que praticamente não houve granação, foi zero. O que a gente observa com isso? Cada um pode pensar uma coisa, né? Eu vou tentar mostrar o que eu quero que vocês vejam, né? Se vocês observarem, tanto nesse fruto como nesse, né, o espaço que se tinha para se formar é o mesmo. Então, seja num fruto que vai granar bem ou não granar bem, o tamanho, o buraco, a cavidade, a loja em que a semente vai preencher, já foi definida lá atrás, antes da granação começar, durante uma daquelas fases da frutificação. Então, observe aqui, talvez, isso aqui é lógico que eu peguei um fruto só, é só um desenho de curiosidade colocando, né? Talvez essa semente aqui esteja um pouquinho maior do que seria esta, nesse fruto, porque durante a granação, né, esse tecido de reserva, ele canaliza a água que ajuda a abrir um pouco essa loja, né, ligeiramente talvez. Mas em essência vocês percebem que é tudo igual. O que eu quero mostrar é isso, que a cavidade definida pelo pergaminho, aonde vai ser preenchido, ela se forma numa fase anterior ao início do processo de granação. Então, assim, tudo que a gente faz na lavoura, em determinada fase, às vezes a gente está focando no crescimento do fruto e na formação das paredes, da estrutura, para na segunda etapa, alimentar todo esse endosperma, que vai ser o produto colhido e comercializado, né? E o que é o grão de café verde que a gente produz, o que ele é? Ele é uma composição, aqui no arábica, que tem um robusta, né? Açúcares em grande quantidade, proteínas, lipídios e uma série de outros compostos orgânicos que também foram formados às custas de carboidratos que, em última instância, vieram do processo fotossintético, que vai ser abordado aqui pelos colegas, certamente, nas outras palestras, né? Então, é uma demanda contínua de carboidratos para suprir esse fruto. Isso é a granação. Junto com isso também, a matéria vegetal, ela não é formada só de carbono, hidrogênio e oxigênio, ela precisa de minerais, que a crosta, que o solo, que as adubações, né, orgânicas ou não, seja o que for, fornece para a planta, né, constituindo aqui a parte mineral. Então, obviamente, o que vai ser um fruto de café, seja o tamanho dele, que é a loja que vai ser preenchida, ou o que vai ter ali dentro, né, é lógico que isso é descompassado no tempo, vai depender da fotossíntese e vai depender da absorção de nutrientes. Processo que a gente, obviamente, não tem tempo de discutir aqui, né, os colegas devem falar à frente, mas que está tudo coordenado, trabalhando para garantir aquela granação. E toda vez que os problemas de climas acontecem, impactando esse sistema, a gente tem problemas, seja no tamanho da semente, né, ou seja lá no processo de granação. E essa aqui, pessoal, é uma curva típica, um trabalho muito interessante, depois vocês podem observar, da curva de crescimento de um fruto de café. A matéria seca desse fruto. Um fruto colocado na balança, tirada a água, colocado numa balança, ele foi pesado ao longo de toda a frutificação, da florada até chegar na colheita, né, que bate aí em torno de 36 semanas, 38 semanas. Não preocupem em diferenciar uma curva da outra, não é o objetivo, né? Eu dividi aqui mais ou menos essas fases. A fase chumbinho, expansão rápida, granação e maturação. Então, o que eu quero mostrar para vocês? Que na fase aqui, dessa fase até, da fase saindo do chumbinho, que é quando ele começa a crescer, de fato, para chegar aqui, até determinar aquele espaço, aquela cavidade total que vai ser preenchida, nós estamos falando de um acúmulo de matéria seca no fruto que sai disso a isso. Então, são 200 miligramas de matéria seca, formada às custas de fotossíntese, carboidratos, e a custas de nutrientes, que vão formar aquele espaço todo, né? Imagine como se fosse o fruto estivesse vazio nesse ponto. Então, nós estamos com 200 miligramas. E, depois disso, é que o pau vai quebrar, em que 200 miligramas vão virar 600. Então, nós temos uma segunda fase aqui na granação, em que a semente vai drenar absurdamente nutrientes e produtos da fotossíntese, para poder encher o fruto. Então, é um processo inicial, que forma-se o tamanho do fruto, e logo depois esse fruto vai enchendo. É lógico que isso é gradativo, né, pessoal? Né? Isso aqui é interessante a gente saber, porque durante a expansão rápida, se a gente olhar a inclinação dessa curva, ela é muito íngreme. Então, é um momento que tem uma demanda muito alta também de produção de matéria seca na planta. E é a época que a planta está crescendo, né, vegetativamente. Só que quantitativamente, é nessa época aqui que a demanda quantitativa total aumenta muito, porque os frutos passam a demandar essa energia. Isso aí é um padrão típico da frutificação do cafeeiro, né?
E considerações ou aplicações sobre esse conhecimento. O doutor Ângelo Paz de Camargo, o Marcelo, também falava o seguinte, que a maturação do cafeeiro vai se finalizar quando os frutos acumularem 700 milímetros de evapotranspiração potencial, né, desde a florada. Então, independente da região que se dá, se vocês fizerem essa conta e isso bater com os trabalhos já feitos, os estudos já feitos, vai determinar o momento em que a maturação fisiológica acontece e que o fruto talvez potencialmente poderia ser colhido, pelo menos em teoria. Existem hoje, pessoal, quem quiser se debruçar sobre isso, vários trabalhos já recentes mostrando como que se dá acúmulo de nutrientes e demandas, curva de absorção ao longo desse processo. Né? Coloquei alguns aqui para vocês. E eu só pincelei uma coisa que é, o tempo de formação do fruto, sabidamente, aumenta com a altitude. Então as fases elas vão se alongando um pouco, uma da outra, e a maturação se completa mais tardia na medida que a gente vai aumentando a altitude, ou diminuindo a temperatura, na região que cada um estiver. Outra coisa que eu coloquei aqui também, o professor Donizete vai explorar isso aqui com certeza, é o seguinte, a demanda de nutrientes e produtos da fotossíntese, ela vai se concentrar sempre que o ciclo de frutificação encurtar. Ou seja, a relação fonte-dreno, ela vai se apertar e vai se estreitar. Toda vez que acontecer algum evento, por exemplo, não sei se foi 2016 ou 15, que teve uma temperatura mais alta em abril, que acelerou a maturação, né, ou a própria granação. Se a temperatura aumenta, acelera-se essa fase. Então, a demanda da planta aumenta para fazer a mesma coisa, num curto espaço de tempo. Então, talvez esse acompanhamento do clima e essas variações, talvez mais em tempo real, poderiam, se fosse possível isso, né, tentar cercar isso aqui um pouco. Então, às vezes, vem uma frustração de safra, pequena ou grande, porque aconteceu algo que não estava previsto de acontecer. Todo o manejo nutricional foi feito adequado, e geralmente faz de forma adequada, e vem algo que atrapalha. Tá certo? Mas como que vai corrigir o problema nutricional de forma de imediata para suprir uma relação fonte-dreno que se estreitou por causa de uma variação de clima de 1 a 2 semanas? É muito complicado, né? Mas isso é uma, vamos dizer assim, é quase uma certeza que isso vai acontecer, independentemente da região que vocês estiverem. Bom, eu já estou caminhando aqui para o final, assim como o reloginho ali, né? O crescimento vegetativo e o crescimento reprodutivo do cafeeiro. Eu fiz questão de colocar essa contradição para mostrar o seguinte. Isso às vezes é algo que eu não vivo no campo todo dia, é uma visão às vezes que a gente tem da própria fisiologia, dos trabalhos que a gente já fez e da tentada aplicação disso. A ideia é passar para vocês e cada um ver como isso pode ser aplicado no dia a dia. A gente sempre ouve falar, e a gente mesmo escreve e fala isso, que o cafeeiro é uma planta que compete o seu crescimento vegetativo, a formação da vegetação, se dá simultaneamente ao processo de frutificação. E não está errado, porque a vegetação, o ramo plagiotrópico, ele cresce de setembro até março. Só que as taxas de crescimento, elas variam ao longo desse período. E é também o período em que aconteceu a florada e que a frutificação está acontecendo. Então não está errado a gente dizer que há uma competição entre crescimento de copa e crescimento de frutificação. Tanto é que no ano de carga alta, os ramos ficam menores, dão menos nós e produzem menos no outro ano. É um pouquinho do que é a bienalidade de café, né? Mas eu coloquei um dado aqui que mostrando o crescimento dos nós. Se vocês observarem, aqui, ó, julho, agosto, a gente sabe, o cafeeiro cresce muito pouco, né? Mesmo são lavouras, isso aqui no caso irrigada, mas a temperatura mínima segura o crescimento do café. Não adianta chegar água que a temperatura não deixa. Como é irrigada, a partir de setembro, isso aqui são dados do Cerrado, tá certo? Na região de Carmo Paranaíba, Rio Paranaíba, não tenho certeza. Setembro, outubro, novembro, observem as taxas de crescimento do ramo. Ou seja, o ramo vegetativo e o ápice da planta estão crescendo muito. Estão se formando nós, entrenós e folhas nesse período. A taxa em setembro, nesse caso aqui, foi muito alta. Outubro ainda alto. Nós estamos falando aqui, olha, de 2 nós formados num mês. Em outubro, neste caso, 1 nó e meio formado no ramo por mês. Até dezembro. Então, assim, nós temos um período de forte crescimento da vegetação. Só que quando a gente vai olhar para a frutificação, como a gente já viu antes nos outros slides, isso eu entendo que é um pouco descompassado no tempo. Se vocês olharem esses dados, de outubro a maio, aqui é uma lavoura de terceira safra, fértil irrigada, a curva em roxo mostra-se o quê? Uma planta de café cortada rente ao solo, aonde está toda a matéria seca da planta.
Em outubro, a matéria seca da planta ela é constituída de folhas, ramos ortotrópicos, ramos plagiotrópicos e frutos. Em outubro, na medida em que a florada acontece e a frutificação se inicia, como a gente viu, observe o que vai acontecendo com a partição de matéria seca. Obviamente, os frutos vão se alimentando dessa matéria seca da planta e vão constitui a maior proporção da matéria seca. A proporção relativa deles vai aumentando. E olha como vai diminuindo em outros órgãos, no caso de ramos ou propriamente de folhas. O que eu quero dizer com isso é o seguinte, eu não entendo muito de nutrição, de manejo nutricional, mas nós temos uma época em que a vegetação está se formando, a copa está crescendo muito, num momento em que ainda os frutos não estão demandando tanto da planta. Então, parece coerente que o cafeeiro, ao longo da vida evolutiva dele, escalonou o crescimento dos órgãos. Aqui eu não falei, mas a gente sabe em café, eu pelo menos acredito, alguns trabalhos que mostram, que depois da colheita, sobretudo na época frio, a época do repouso vegetativo, é a época que se forma muita raiz. Sobretudo quando a gente tira a carga, por mais que a temperatura é baixa, luz às vezes menor, fotossíntese um pouco menor em junho, julho, o pouco que é produzido, já que não tem que ir para fruto, vai para onde? Para a raiz. Então, e o solo tampona a temperatura. O ambiente dentro do solo, a temperatura é mais alta do que na atmosfera. Então, por mais que a copa pare o crescimento, o sistema radicular ainda está em atividade. Então, se o cafeeiro forma raiz, junho, julho, agosto, né? Depois ele o quê? Forma ramo, prioritariamente, e depois, na sequência, ele vai encher esses frutos. Então, me parece que, de uma forma estratégica, o cafeeiro funciona dessa forma, né? E essas folhas que foram formadas aqui, observem, elas vão ser as folhas mais externas da copa do café, que vão absorver as melhores quantidades de luz solar e que vão contribuir significativamente para a produção de carboidratos. Então, assim, a formação de vegetação logo depois da colheita, agosto, setembro, outubro, não sei se, tendo como promover esse crescimento vegetativo, de certa forma isso pode contribuir depois para o próprio enchimento do grão daquela safra, né? Um pouquinho aí de partição, que isso deve ser abordado aí mais para frente. Mas é uma visão minha, às vezes, simplória também. E o tempo está acabando aqui, os slides também, a queda de frutos de café, né? Aqui eu coloquei uns dados que eu tinha na região de Campos Altos, mostrando aí duas lavouras, né? Uma de sequeira e outra irrigada, né? Desde setembro, quando aconteceu a primeira florada, até junho, ou seja, avaliei o número de frutos por roseta, o número de estruturas que tinha na roseta dessas plantas, de vários ramos contados. Foram em média aí de cada ponto desse, nós temos aqui 140 ramos que se originou esse ponto aqui. O que a gente observa é o seguinte, neste caso, neste ano, nessa lavoura, eu tinha o que aqui? 27 estruturas de gemas, sejam elas flores, gemas E4, E5, flor ou chumbinho, nesse ponto. Na de irrigado dessa lavoura, tinha 18. Quando chegou lá em abril, perto aqui quase da colheita, no final da granação, de 27 caiu para 14 e 18 caiu para 12. Então, se a gente tomar isso como referência, essa lavoura aqui, o vingamento dela foi altíssimo, né? Praticamente todas as flores ou as estruturas que estavam na roseta se converteram em frutos, né? Tanto é que essa medida de 21/10, tudo isso aqui era chumbinho que estava colocado. A perda por anormalidade ou queda precoce de chumbinho foi muito pequena. E o que eu quero mostrar é o quê? Que houve uma queda de frutos, principalmente nesse período entre uma avaliação e outra, do final de outubro até início de dezembro, neste caso. E depois as taxas de queda foram menores. E isso também aconteceu na lavoura o quê? Irrigada. O que eu quero dizer com isso é que em café existem alguns momentos de queda de fruto, né? A questão ali logo no início dos chumbinhos, pela não fecundação da flor por algum motivo, daqueles que a gente comentou brevemente lá atrás. Mas tem uma queda aqui que a gente tem como ela natural. É lógico que ela pode ser minimizada ou ampliada, né? Mas, naturalmente, o café, né, joga esses frutos, perde esses frutos nessa época, muito mais do que em outras épocas, tá certo? E isso coincide com o quê? Da primeira florada, 85 dias, essa avaliação foi feita. E da terceira florada, que foram as principais nessa época, aconteceu em torno de 61 dias, ou seja, é justamente dentro do período de expansão rápida do fruto em que a gente acontece quedas no café, né? E que isso, é importante a gente ter esse sentido que o quê?
por mais que a gente possa fazer algo, talvez aí tenha as tecnologias para segurar esse fruto, para minimizar, se essa queda acontecer, vocês fazendo tudo correto, lembre que tem um componente natural que leva a essa queda de fruto. É um próprio ajuste que a planta faz, né, para regular fonte e dreno, que é o tema da palestra do professor. Tá certo? E daí vem a questão de desfolha, que eu não vou entrar muito no mérito, porque eu passo aqui do tempo e invado outro assunto, que mostra também o papel das folhas para sustentar esse processo de frutificação e a queda de frutos. Tá certo? E o tempo aqui está se esgotando. Eu acho que eu vou falar aqui, vai ser o meu último slide, apesar de eu tinha outros slides aqui para falar. Eu quis associar essa questão da frutificação para tentar aplicar um pouco dessa fisiologia com a questão da broca. Então, não sou especialista aí também em pragas, mas eu trouxe aqui um aspecto interessante com relação à frutificação da broca. Então, foi falado aqui antes, foi perguntado e discutido, né? Olha só. Ops. Esse gráfico aqui de baixo, ele mostra o quê? Ao longo do processo de frutificação do café, daqueles frutos que eu mostrei no slide lá atrás, que eram os frutos mesmos da fase de frutificação, o que a gente tem? Desde a florada até a completa maturação, o teor de água do fruto aumenta desse jeito e decai até a colheita. Ele atinge um ponto aqui, no meio da expansão rápida, indo para o final, no meio da expansão é 89%, quase 90% de água é o fruto de café, neste caso. Ao passo que, se a gente tira a água, o que sobra é a matéria seca. Então, a matéria seca do fruto ela é mais ou menos mais alta aqui, mas ela decai a um nível mínimo, porque tem muita água. E depois ela volta a aumentar, porque o fruto sai da expansão e entra na granação. Enfim, associando isso com o bloco, o que a gente aprendeu, que a gente tem ouvido, sobretudo nesses 2 últimos anos, que se fala nisso incessantemente, né? Quando que começa a ovoposição? A gente viu aí vários slides, vários temas tratados, né, nessas e outros eventos, que mostra que a ovoposição lá dentro do endosperma da semente vai começar quando aquela semente ou o fruto como um todo, às vezes é difícil separar isso, porque matéria seca de fruto é uma coisa, matéria seca da semente é outra. E a gente confesso, até eu estou perdido isso daí para saber falar uma coisa ou outra, né? Depois, porque todo lugar que você lê aparece uma coisa diferente. Mas, enfim, se a gente adota que a ovoposição aqui começa com 20%, e eu usar essas curvas que eu tenho para esses materiais nesse ano, eu tenho aqui o valor. Uma florada que aconteceu em 29 de setembro, a primeira florada, né, contando aí, olha, 16 semanas, que vai dar meados de janeiro em diante, neste ano, porque eu tenho as curvas, eu sei que é neste ponto aqui, que é as 16 semanas, que tem 20% de matéria seca. Né? Então, seria a partir daqui que a broca teria uma condição, né, que seria nessa época, de colonizar e começar a postura. Logicamente, antes desse período aqui, se vai dar o período do trânsito, que seria o momento de se fazer o manejo, o controle. Tá certo? Então, assim, o que eu quero plantar a ideia aqui? Não é dar aula de broca, não é objetivo longe disso, mas é mostrar que a fisiologia e a frutificação está associada com isso. Na medida que a gente conseguir determinar direitinho a época da primeira florada e conhecer o clima, né, se ele acelerou ou retardou o crescimento do fruto, né, e dependendo do cultivar que se planta, né, a taxa de acúmulo de matéria seca desse material, ela pode ser maior ou menor. Então, às vezes, a ovoposição de uma broca pode simplesmente começar mais precoce num talhão, porque ele tem uma florada mais cedo, ou que o clima foi mais acelerado, né, e a matéria seca se acumulou mais rápido, o ataque seria mais rápido. Numa outra condição, vai acontecer de forma diferente. Então, eu penso o seguinte, que se a gente quiser, talvez, fazer um manejo mais acertado, essa questão de monitorar a broca a partir do início da florada, e tentando conhecer como se dá as curvas de crescimento desses frutos, a gente vai conseguir acertar melhor o alvo e ter mais eficiência no manejo, né? Indo aí para o lado desse manejo, né, cultural ou químico, da forma como quiser. É só assim, só queria deixar essa ideia aqui, conectando com a questão da frutificação do cafeeiro. Bom, pessoal, eu vou finalizar aqui, né? Isso aqui era só para introduzir a próxima palestra, era uma provocação que eu ia fazer, né? Acho que eu estou satisfeito aqui com o conteúdo. Vou finalizar a palestra aqui, deixando uma frase, né? Que um amigo aí, Luiz Américo, ele está aqui na plateia, ele mandou isso no nosso grupo lá, e eu achei interessante, a gente estava preparando a palestra, eu gosto muito dela, em que diz que o saber a gente aprende com os mestres e os livros. E a sabedoria a gente se aprende com a vida e com os humildes. E é isso aí, pessoal. Obrigado, desculpa a correria, o tempo é curto.
Professor Cláudio, é sempre bom ouvi-lo, a gente aprende muito, com certeza, extremamente didático, uma competência ímpar. Pessoal, o professor Cláudio ele não vai poder ficar para o debate em função do retorno dele de voo, de aeroporto, essas coisas. Então, a gente abre agora para algumas perguntas, né, para a gente poder dar sequência. Rogerinho. Professor é capixaba, conhece de Conilon. Você falou da taxa de crescimento, é bem parecida, setembro a novembro, né? E sim, por que Conilon, eu colho o que cresce maio, junho, julho, agosto, setembro, floresce. Aqui a diferenciação acaba lá em quando? Em março, abril, não sei, né? No Arara. Por aí. Por que ocorre isso? Não sei, professor. Não sabe. Então é diferente. Outra pergunta aqui, ó, você mostrou que a estrutura de roseta floral, de rosetas, no irrigado são 18 e no sequeiro 27. O que leva a ter menor número de rosetas no irrigado? Não de frutos por roseta, na verdade. Cara. Olha só, ali naquele caso eram duas lavouras específicas que vinham de condições diferentes. É lógico, uma irrigada, outra de sequeiro. Né? Mas a gente falou um pouco disso aqui, de tudo isso a gente falou um pouco. Aquela miscelânea de fatores lá atrás, naquele momento, conspirar. Eram lavouras até próximas na região, tá certo? Eram lavouras, talvez, 50 quilômetros uma da outra, talvez alguma coisa nesse sentido. Então, condições climáticas talvez até muito parecidas, vamos dizer assim, que talvez tenham impactado da mesma forma. Né? Então, eu não sei a orientação do solo naquela lavoura, por exemplo, teria que pegar para olhar, porque a gente sabe que o número de flores na roseta, ele está muito associado também com a disponibilidade de sol, de luz, tá certo? Que pode levar a maior em um e maior na outra. Tem a questão dos carboidratos que pode induzir também, maior em um ou maior na outra. Então, não dá para eu te falar exatamente, isolar o fator que levou a maior um e maior no outro. O fato é que a lavoura irrigada, pelo menos lá no final, ela segurou um pouco mais do que a outra. Agora, uma coisa interessante dessa lavoura, que eu não comentei aqui, é que por mais que o número de frutos no momento da colheita foi muito próximo um da outra, você percebeu? Elas chegaram, uma lavoura produziu 45 sacas, a de sequeiro, a outra produziu 70. Porque, eram os últimos slides que eu ia mostrar, a produtividade do cafeeiro não está só no número de frutos que tem na roseta, né? É toda a caixa produtiva dela. Então, é o número de ramos que tem na planta inteira, o número de nós, que era maior na lavoura irrigada, como é no Conilon, por isso que a produtividade dele é muito alta, tá certo? E a vegetação toda dele que contribuiu para o maior, vamos dizer assim, a densidade, o número de plantas por hectare que era maior na lavoura irrigada. Então, o número de frutos por roseta por si, ele não dita a produtividade de uma lavoura, não dá para você comparar, porque depende dos outros componentes fisiológicos da produtividade, que é a densidade de plantas, o número de nós por planta, né, e o número de ramos plagiotrópicos e tudo mais, e a densidade do fruto. Mais uma pergunta aqui, depois mais uma. Professor, o senhor citou ali, aquela hora do chumbinho, que tem uma dormência, né? Aquela fase de chumbinho, a necessidade de dormência. Não é bem em geral dormência, mas é um estágio de crescimento muito pequeno visualmente. Se você der uma condição para o café antecipar, você falou ali questão de esperar água, umidade, né? E hormônio, uma situação hormonal para ela expandir. Se você der uma condição para antecipar isso aí, há alguma influência fisiologicamente no café, na flor, alguma coisa ou não? Olha, essa questão dessas aplicações pré ou pós-florada, certamente alguma coisa pode influir, né? Porque o nível hormonal na gema vai variar. Talvez o professor Fagan, que está aqui, talvez possa até ajudar um pouco nisso aí, se tiver mais experiência com hormônio, que eu não trabalho dentro dessa área de hormonal. Né? Mas, assim, com relação a encurtar, aumentar aquela fase, ou mudar esse comportamento, eu acho pouco provável que mude. É lógico que pode afetar a questão do pegamento, do vingamento, e tanto é que se usa com essas finalidades. Agora, alterar aquele padrão dele ficar mais lento e depois retomar, isso é da genética do café. Pode até mudar ligeiramente, mas alterar isso aí não creio. Né? Professor, uma última pergunta aqui. Vou rapidinho, viu, Mosca? Parabéns pela palestra, primeiramente, professor. Eu queria saber, assim, porque no processo natural do café, a frutificação, quando vai ocorrendo, vai acelerando o processo de etileno, né? Certo? E de maturação, na verdade. Então, eu queria saber até que ponto isso impacta, ou se acelera, ou se desacelera a diferenciação, ou até a questão da quebra da dormência do botão floral. Entendeu? É uma boa pergunta. Quando a gente estuda, pelo menos eu vou falar aqui, talvez os colegas depois possam aí, que vão palestrar depois complementar,
né? Quando se fala muito em dormência e essa fase do botão floral da gema, o etileno ele não aparece muito ali, né, como responsável, né? A gente fala-se muito em ácido abscísico, né, depois fala em giberelinos e tudo mais, né? Eu não tenho essa experiência aí para te falar e nunca li nada sobre esse momento, né? A gente sabe que o momento da colheita é um momento de estresse que se induz essa planta, mas segundo tudo que a gente viu aqui, nesse momento tudo já aconteceu. Então, do ponto de vista às vezes do número de frutos que vai ter na roseta, quando ele perguntou, já foi definido lá atrás. Então, não sei, já descompassou no tempo um pouco isso daí. É complicado falar, ainda mais quando entra na área de hormônio, eu particularmente eu não tenho muita experiência nisso aí. Cláudio, muito obrigado. A comissão organizadora agradece demais a sua colaboração e seja sempre bem-vindo com a gente aqui e você será solicitado outras vezes, com certeza. Muito obrigado. Eu passo a palavra para o Fernando para dar sequência aqui. Obrigado.